Pessoal, bom dia. A gente está de novo nessa manhã estudando o livro de Romanos, dando sequência ao que a gente se propôs a fazer aos domingos de manhã, que é estudar o livro de Romanos, e a gente está nesse domingo no capítulo 7. No domingo passado, o Ronaldo falou sobre o capítulo 6 e a gente vai estar falando sobre o capítulo 7. A gente continua isolado nas nossas casas, nas nossas residências, em família, cultuando ao Senhor, estudando a palavra de uma forma diferente. E hoje a gente vai dar sequência no nosso estudo de Romanos, meditando sobre o capítulo 7. E a gente já falou bastante coisa sobre o capítulo, sobre o livro de Romanos, mas eu não vou fazer nenhum retrospecto dos capítulos anteriores para a gente não perder muito tempo, já que já foi bem falado, está gravado em mensagens anteriores, e a gente vai direto ao capítulo 7. Então o capítulo 7 eu vou dividir ele em três partes. É um capítulo que a gente consegue ser bem sucinto, bem prático e bem rápido no que Paulo está se propondo aqui na sequência do que ele está falando. A gente vai dividir em três partes. A primeira parte eu queria começar a falar sobre ela. Ela vai do versículo 1 ao versículo 6. E a gente vai ler junto aqui, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Porventura ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morre, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Nesse primeiro trecho do capítulo, parece que Paulo está precisando explicar alguma coisa. Parece que ele está antecipando possíveis dúvidas que ele ia encontrar em Roma quando ele começasse a falar sobre a justificação. Lembra que até o capítulo 6 ele terminou falando de justificação. A gente vai ver que todo o capítulo de Romanos, todos os demais capítulos de Romanos, a ênfase da justificação é muito grande. Só que, assim como Paulo explica até agora de que a lei ela se encerra e que a lei dá a entender de que ela foi responsável por mostrar o pecado para o homem, como colocar na mente do homem novamente de que a lei não foi algo ruim. Você imagina, durante toda a cultura judaica, durante toda a história de Israel, a lei foi o elemento criado por Deus para codificar aquilo que Deus precisava traduzir dos elementos espirituais para a vida do cotidiano de Israel. E assim foi a lei de Moisés. E ela sempre foi boa, disciplinada, o elemento pelo qual Deus se manifestou e se apresentou ao homem para que o homem pudesse se isentar da culpa do pecado, da desobediência, lá de Gênesis 3. Então a lei até agora sempre foi muito boa. E que Paulo está interpretando nesse momento antes que surja uma dúvida de que como poderia a lei ser tão boa até agora, e agora chega um sujeito, esse sujeito Paulo, dizendo que a lei agora foi responsável por mostrar o pecado para o homem, e como é que de repente a gente se livra da lei de uma hora para outra. Então no capítulo 7, Paulo está fazendo esse apanhado. Ele fala, olha, eu vou explicar para vocês o porquê que a lei até agora foi útil e agora ela não é mais necessária. E aí a gente, quando pega esses primeiros elementos aqui, Paulo vai pegar um elemento na cultura de Israel e percebam, ele vai usar a figura do casamento na lei mosaica, o casamento na cultura judaica, para poder explicar essa relação com a lei. Perceba que no capítulo 7, Paulo não tem a menor pretensão de falar sobre casamento aqui. Ele não está querendo explicar o casamento para o pessoal de Roma, ele não está querendo explicar e fazer uma visão geral do assunto casamento.
mas ele vai pegar o que é uma convicção no meio de Israel, ou seja, as regras matrimoniais, os elementos de ruptura do casamento, a carta de divórcio, aquilo que aparece lá em Deuteronômio 22 até 24, que tem a forma como a lei de Moisés falava sobre o casamento. Então ele vai pegar a figura do casamento não como uma dúvida, mas como uma convicção, uma certeza. E aí ele vai discorrendo durante todo esse primeiro trecho, lembrando como é a tradição judaica acerca do casamento. Então ele relembra, olha, tanto a mulher quanto o homem, elas são reféns. Refém é uma palavra até dura, né, porque parece que é culpado de alguma coisa, mas eles são cúmplices do casamento por toda a vida, por toda a sua existência, até que algumas coisas aconteçam, ou um adultério, que eles ficam desobrigados de dar continuidade ao casamento, ou um adultério, ou a morte, enfim, existe ali, lá em Deuteronômio, quando ele vai falar sobre o casamento, alguns elementos vão aparecer para mostrar uma possível ruptura desse casamento. Mas o que ele está mostrando é que na convicção da lei de Israel, o casamento é algo para sempre. E de fato ele vai se tornar não mais obrigatório quando ocorre a morte de um dos cônjuges ou um adultério. E aí Paulo está pegando o seguinte, olha, assim como a mulher ela é cúmplice desse matrimônio até que ocorra a morte de alguém, e aí morrendo o marido, morrendo, enfim, o outro cônjuge, aqui ele fica desimpedido da lei desse matrimônio. E aí Paulo está pegando essa matriz de entendimento do casamento e está fazendo um espelho para a lei frente à graça e à justificação, que é o foco da mensagem de Paulo. Ele está dizendo o seguinte, até agora a lei foi útil, ela cumpriu o seu propósito. Só que no momento em que um cônjuge morre, o outro fica desobrigado de dar sequência naquela relação. Então o que ele está dizendo é o seguinte, a lei morreu. Eu gosto muito da palavra que não que a lei morreu ou que ela não foi mais útil, mas eu gosto da expressão onde a gente diz que Cristo consumiu a lei em si mesmo. Ele se fez lei por nós. E esse exemplo de ele se fez lei por nós é porque ele não anula a lei, ele não vai revogar, ele não vai condenar a lei, mas de fato ele vai cumprir a lei. E aí nesse elemento de cumprir a lei, ele usa o mesmo elemento para o matrimônio. Então ele está dizendo para Israel o seguinte, olha, a lei ela foi útil até agora, mas a lei ela foi consumida em Jesus Cristo e a partir de agora todos estão desobrigados, eles estão livres do cumprimento da lei, porque a lei já foi cumprida e cumprida com preço de morte, e assim todos estão desobrigados de dar sequência àquela lei até então. Porque você imagina, durante centenas de anos, a lei de Moisés é de fato o grande referendo para que o homem se relacionasse com Deus. Agora chega Paulo com o discurso de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, cumpriu o seu propósito, livrou a humanidade do pecado e a lei agora é desnecessária. Então ele precisa ressignificar a lei para Israel, para os judeus de Roma, explicando o porquê de não ter mais a necessidade do cumprimento da lei de Moisés. E aí ele dessa forma, ele vai interpretando a lei para com a igreja de Roma. Na sequência, a gente vai ler, eu vou separar a segunda parte. Interessante que se a gente pegar de tudo que a gente falou, se a gente pegar o versículo 2, resume toda essa explicação que a gente tentou colocar. Diz assim o versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. É a mesma coisa. O homem, Israel, a humanidade, ela estava compromissada com a lei de Moisés. Uma vez que a lei foi consumida, ou seja, se pagou o preço da lei, a lei agora se tornou desobrigada para ser cumprida, uma vez que agora Jesus Cristo propõe a nova aliança,
a justificação pela fé por meio da graça de Deus. E aí a gente, na sequência, a gente vai no versículo 7 em diante, Paulo vai explicar um pouquinho mais sobre o porquê de falar do pecado. Essa é a segunda parte do capítulo 7. Então, lembrando, a primeira parte ele vai usar o elemento casamento para explicar o porquê da desobrigação do cumprimento da lei de Moisés. Usa o elemento casamento, ele não está querendo falar sobre o casamento aqui, entrar em detalhes, apenas vai usar um elemento que é algo convicto no meio da tradição de Israel para falar sobre o término do cumprimento da lei. E aí ele vai cair a partir do versículo 7, a segunda parte dessa mensagem. A segunda parte dessa mensagem, eu acho incrível a forma como Paulo se preocupa no que poderia passar, no que poderia pairar no pensamento daqueles que estariam lendo a carta aos Romanos. E aí eu vou ler no versículo 7, vamos ler junto, você pode abrir tua Bíblia aí no versículo 7. Ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, toda sorte de pensamento, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Olha que contexto complexo para a gente entender. Paulo está dizendo o seguinte: olha, se a lei não tivesse me dito que cobiçar era pecado, eu estaria cobiçando a minha vida inteira e nunca teria levado a culpa do pecado da cobiça para a minha vida. Ele está dizendo o seguinte: o pecado por ocasião, ele tomou conhecimento, eu tomei conhecimento de que uma determinada atividade era pecado, porque a lei me falou que isso era pecado. Aí eu pergunto, não era melhor a lei ter ficado quieta? Ou Moisés, ou o próprio Senhor, não ter revelado isso dessa forma? Falou assim, olha, deixa o homem viver dessa forma, é só não falar que isso é pecado, e não vai ter culpa nenhuma sobre os homens. Dá a entender que Paulo começa uma abordagem nesse sentido, né? Ele está dizendo aqui, ó, no versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de pensamento. Ou seja, talvez eu não estivesse nem atento ao fato de que determinadas práticas minhas eram pecado, mas a lei que me foi ensinada, a lei que foi gravada no meu coração, a lei que foi ensinada pelos antepassados, pela tradição oral, despertou em mim pensamentos de que determinadas práticas minhas eram pecado. E é muito interessante que a gente tem que levar em conta um princípio, e aí eu fui buscar esse princípio. Eu fui pegar um exemplo de um princípio jurídico. Fiquei aqui empolgado e fui procurar alguma coisa sobre lei. E eu lembro de alguns advogados, amigos nossos, quando pregam, levam algumas mensagens, eu sempre gravei isso no meu coração. Mas eu fui buscar tecnicamente um nome para explicar isso. Mas existe um princípio no direito que é o desconhecimento da lei é inexcusável. Ou seja, traduzindo esse juridiquês aqui, o fato de você desconhecer a lei, toda vez que você não a cumpre, o fato de você não a conhecê-la, não quer dizer que você está isento da punição de não ter cumprido essa lei. Isso vale para um princípio no direito. Então, o fato de eu não saber que avançar sinal na minha cidade gera uma infração, se eu for abordado por uma autoridade, alguém me parar e falar, por que você está avançando esse sinal? Eu falo, mas eu não sabia que não podia avançar sinal. Ele falou, eu sinto muito, você está punido. Está aqui a sua multa, 7 pontos na carteira,
e está aqui a sua continha para você pagar no banco. Eu não tenho o direito de falar, olha, eu não conhecia essa lei. E segundo esse princípio legal aqui, depois os advogados, você pode tirar dúvida com a turma que é fera nesse assunto, mas isso é um artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito, né? Decreto de Lei 4.657 de 1942, que é o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, eu não posso colocar em mim o benefício de desconhecer a lei. Por que eu estou buscando essa história toda? Porque eu queria pegar esse princípio e trazer para a interpretação do que Paulo está falando a respeito da lei. E aí a gente vai encontrar o fundamento pelo qual a lei precisou ser codificada para que o homem entendesse de fato o que o condenaria e o que poderia justificar ele. Então a lei fala que era necessário derramamento de sangue através de sacrifício de animais para que seu pecado fosse expiado. Isso era uma forma de você ser justificado diante de Deus. E isso era a lei te informava. E quando você deveria fazer isso? Quando você cometesse tais práticas que te condenavam e você agora precisava buscar a sua justificação através do sacrifício de um animal, e você fazia isso pela sua família, o sacerdote pela sua nação, conforme a lei ensinava. Mas o fato é que esse trecho que a gente está lendo, essa segunda parte, Paulo está dizendo isso. O fato de você você desconhecer a lei não torna impune, né? Você vai ser julgado pelo descumprimento dela. E aí ele está dizendo agora justamente o seguinte, olha, em Cristo Jesus, essa lei está sendo encerrada, porque no momento em que ele é crucificado, no momento em que ele vai para a cruz, e eu acho que o momento chave é quando ele na cruz, ele solta aquela frase que para mim é uma das frases mais emblemáticas e divisoras da história, é quando ele fala, está consumado. Quando Cristo na cruz, ele solta essa frase, ele está anunciando para o Pai, vou pegar a frase aqui do BOP, missão dada e missão cumprida, o próprio filho vira para o Pai, está consumado. Ou seja, o plano de redenção da humanidade foi cumprido pelo Filho. E aí ele está mostrando no mundo espiritual que a criação lá atrás, que optou por uma desobediência e rompeu a aliança com Deus, ela rompeu, mas ela tinha condição de se manter firme e obediente, porque Cristo mostra agora como um novo Adão, como a gente viu lá em Gênesis, em Romanos 3, Romanos 4, ele vai ver que Cristo agora mostra nas regiões celestes, no mundo espiritual, dizendo o seguinte, olha, era possível o homem ser obediente, passar todas as dificuldades, todas as provações, todas as tentações e ser fiel até o final, diferente do que Adão não conseguiu ser. Mas ele envia seu próprio filho e lá na cruz ele define, né? Ele solta a última frase, está consumado. E nesse momento a lei é consumida em Jesus Cristo e uma nova aliança, um novo resgatar de Deus para com o homem é estabelecido pelo sangue de Cristo. E agora ele vai isentar o homem de toda culpa, ele vai justificar o homem dos seus pecados, como a gente viu em capítulos anteriores. E aí a gente encontra esse princípio. Então, Paulo vai ter a necessidade de ilustrar dessa forma o entendimento, porque perceba que Paulo é como se Paulo estivesse antevendo os pensamentos de quem estaria lendo a carta dele. O que passa na cabeça de Paulo? Antes que alguém questione o porquê da lei está sendo cumprida até agora, e como é que de repente de uma hora para outra, a lei que sempre foi boa, que sempre foi bênção, que sempre foi o motivo pelo qual nós nos conectávamos com Deus, agora ela está se tornando motivo de eu conhecer o pecado. Então Paulo se antevém a esse tipo de pensamento que poderia surgir, e ele já começa a explicar. No capítulo 7 ele está explicando exatamente o porquê do pecado ter sido revelado ao homem através da lei. Porque eu não poderia ficar isento desse conhecimento. Eu já estava condenado lá desde o Éden. Então havia necessidade de um alerta para o homem de que precisávamos ser justificados, e até aquele momento a forma de ser justificado por Deus
era o cumprimento da lei, a decodificação do que estava no coração de Deus para com o homem, para os princípios espirituais. E aí ele começa a explicar o porquê que a lei veio trazer esse tipo de conhecimento. Trazer conhecimento, sim, de que o pecado poderia, sim, estava, assim, regendo a vida do homem. E aí a gente vai na sequência, indo para a terceira parte, e essa terceira parte é talvez a mais crítica aqui, diz assim, a gente vai ler do versículo 15, vou ler do versículo 13 até o final. Então, recapitulando, a primeira parte, Paulo vai utilizar o elemento do casamento para explicar o porquê que a lei agora está sendo encerrada, porque existe um princípio de morte, ou seja, a lei foi cumprida em Jesus Cristo, e agora as pessoas estão desobrigadas dessa lei. Essa segunda parte agora, Paulo está dizendo o porquê que a lei revelou o pecado para o homem, por causa de um princípio o desconhecer a lei não o torna inocente, ou seja, você é inexcusável, aprendi essa palavra, do juridiquês, ou seja, você não pode se dizer que você é inocente pelo fato de você não conhecer a lei. E agora ele vai entrar na terceira parte. Essa terceira parte do capítulo 7 é o momento em que ele começa a fazer uma análise do homem. E ele vai dizer que existe uma lei agora no coração do homem, que é a lei de Deus, o novo homem, já fruto da nova aliança, restaurado e justificado, que são os princípios de Deus, e ele vai confrontar com a lei do pecado, que está na nossa essência, guardado na nossa herança adâmica lá de trás, em querer fazer as coisas ruins. Na verdade, a minha mente deseja fazer coisas boas, porque eu entendo a lei de Deus, mas quando eu vou para a prática, quando eu vou para a minha essência, o meu temperamento, o meu comportamento, o meu egoísmo, os meus sentimentos ruins, as minhas posturas ruins, acabam me levando a práticas de desobediência. E ele vai falar desse confronto permanente entre a lei de Deus que está na nossa mente agora, como homens e mulheres justificados, e a tendência que a gente tem para a lei do pecado. Vamos ler no versículo 13 em diante, diz assim: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou